Amém? Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 10 a 14. Os nossos irmãos adefenses já sabem esse texto de cor. Acrescentei aí 2 versículos do nosso texto oficial do ano de 2019, mas esse é um texto que todos os irmãos sabem de cor salteado, sabem de letra, sabe até falar ao contrário, né? Os versículos de trás para frente, porque estamos lendo este texto e eu tenho certeza que está sendo uma bênção para os nossos irmãos, para as nossas vidas. Quero, enquanto os irmãos aqui em Vila Franca de Xira encontram Jeremias capítulo 29, quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Se não for transtorno, abra aí na tua Bíblia, Jeremias capítulo 29, a mandar um abraço ao nosso presbítero Onias, que está ali na Espanha, acompanhando com alguns irmãos o nosso culto, cultuando conosco, com os nossos irmãos ali na Espanha. Que a presença de Deus também seja manifestada aí na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Jeremias 29, versículos 10 a 14, diz assim: Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Você acredita nisso? Diz amém? Amém. Esse texto, quero trazer rapidamente uma aplicação escatológica, uma aplicação para os nossos dias e também uma aplicação escatológica. Antes, é importante explicar este texto. Esse trecho que nós lemos faz parte do capítulo 29, e o capítulo 29 é uma carta que Deus manda Jeremias escrever à nação de Israel, aos irmãos, aos judeus que foram levados cativos à Babilônia. E nesse cativeiro, Jeremias vem desde o capítulo 1 pregando, anunciando para eles retornarem aos pés do Senhor, anunciando com veemência para que eles voltem a congregar ao Deus Todo-Poderoso, a se arrependerem dos seus pecados, a se arrependerem de suas idolatrias, e que Deus queria tornar a ter comunhão com eles, e o povo não respondeu à altura do convite de Jeremias. Na verdade, o povo ainda tinha algumas pessoas que estavam respondendo, mas o rei de Israel, àquela altura, não respondeu o convite de Jeremias, o convite de Deus através do profeta Jeremias, e continuou praticando as suas más ações, continuou na prática da idolatria, continuou na prática da injustiça, continuou na prática de coisas abomináveis perante o Senhor. E os sacerdotes também continuaram seguindo ao rei e não deram ouvidos ao profeta Jeremias. Não só ao profeta Jeremias, nesse período, Deus levantou outros profetas também e eles não deram ouvidos. E começou a acontecer aquilo que acontece quando nós pecamos e continuamos no erro. Começou a trazer prisões, começou a vir nações até mais fracas, e promoveu uma derrota na nação de Israel, a tal ponto que chegou a Babilônia e levou muitos cativos para a sua terra, para um lugar onde Deus não queria que eles estivessem, mas eles foram levados por lá para serem levados cativos. Só que a palavra de Deus diz, o Deus através do profeta vai dizer àquele povo, olha, vocês estão sendo levados cativos, vocês estão sendo levados presos, mas no lugar onde vocês vão encontrar, vocês precisam fazer algumas coisas. Primeiro, vocês precisam habitar naqueles lugares.
porque o cativeiro será longo. É um dos poucos momentos em que Deus determina o tempo do cativeiro. Porque normalmente quando Deus permite que uma outra nação prendesse ou aprisionasse ou levasse cativo o seu povo, o tempo que eles estariam cativos era o tempo que eles reconhecessem os seus erros e voltassem para Deus. Nesse texto, Deus deu a certeza, olha, o tempo é longo, serão 70 anos, e nos 70 anos eu vou visitar vocês. Nesse período, vocês precisam habitar nesses lugares, vocês precisam plantar jardins, fazer colheitas e comer desse fruto. Vocês precisam tomar mulheres para os vossos filhos, maridos para as vossas filhas, e vocês precisam multiplicar aonde vocês estão sendo levados. Essa mensagem acabou trazendo confusão para algumas pessoas, porque o Senhor está dizendo, olha, vocês vão ser levados cativos, multiplicai-vos, crescei, plantai, e orem pela paz, procurai pela paz das cidades onde vocês estão sendo levados como escravos. Orai por aquela paz, por aquela cidade, porque a paz que aquela cidade viver, vocês também viverão. Essa carta, entre os que receberam essa carta, precisamos entrar no contexto, está Daniel, estão Sadraque, Mesaque e Abednego, estão aqueles jovens que foram para aquele lugar e fizeram proezas diante de uma nação ímpia, jovens que fizeram proezas diante de um povo ímpio, jovens que mudaram a rotina de uma nação idólatra. Aquele povo adoravam a outros deuses, mas depois da fornalha, depois depois da cova dos leões, aqueles governadores passaram a mandar decretar que a adoração só deveria ser ao Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esses jovens obedeceram à voz de Deus. Eles foram para aquele lugar e obedeceram a ordem de Deus e multiplicaram naquele lugar e procuraram a paz naquele lugar e prosperaram naquele lugar. Só que isso causou confusão para muita gente. Como é que Deus outrora falou que quando nós nos convertêssemos a Ele, Deus ouviria a nossa oração? E nesse momento Deus está falando que vai colocar em um cativeiro longo. 70 anos não são 7 anos. 70 anos dá tempo de 2 gerações nascerem. Apesar de quem sair, for levado cativo, poder ter a oportunidade de voltar para Jerusalém, mesmo em idade avançada, mas não é pouco tempo. Então apareceram alguns profetas dizendo, não, Jeremias está falando mentira, Jeremias está blasfemando. Como é que o Deus que disse que se clamássemos voltaríamos, e agora ele está falando de 70 anos, teve um que disse que era só 2 anos. Então Deus aplaca a ira em um daqueles profetas e mata aquele profeta, porque ele estava mentindo em nome do Senhor. E nesse contexto em que ele está escrevendo essa carta, olha, vocês estão achando muito o tempo do cativeiro, vocês estão achando pesado o tempo desta agonia, o tempo desta luta, o tempo em que vocês não terão liberdade para fazer tudo o que vocês querem. Vocês estão achando pesado, mas entendam uma coisa, para vocês entenderem que o clamor de vocês serão ouvidos, para vocês entenderem que eu ouço algumas orações, é quando essas orações me vêm até mim, quando vocês acreditam em mim, quando vocês realmente acreditam no meu poder. Aí Deus vai falar, olha, o meu pensamento sobre vocês são pensamentos de paz, não é pensamento de mal. Em algumas traduções vai dizer, olha, os meus planos para vocês
são planos de vitória, são planos de bênçãos, são planos de alegria, não é plano de tortura, não é plano de angústia, não é plano apenas de castigo, mas é plano de bem, de vitória, de vitória, de vitória. Nosso Deus, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Nós precisamos entender que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz. A paz que nos cura, a paz que nos tranquiliza, a paz que nos dá alegria, a paz que nos dá força, a paz que nos dá força para continuar nessa luta, pois os pensamentos de Deus são exatamente pensamentos de paz. Tem muita gente que acha que passa pela prova, que assume as responsabilidades do castigo, porque Deus é um Deus vingativo, porque Deus é um Deus que não quer, que só quer as coisas certas. De fato é verdade, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, e Ele quer que aqueles que o servem seja santo, seja justo, mas os pensamentos de Deus em todas as suas ações são pensamentos de paz. Nós temos pelo menos três lições acerca dos pensamentos de paz do Senhor sobre as nossas vidas. Para entendermos, nós temos que fazer o clamor que Deus atende. E se eu clamo a Deus, eu tenho que clamar corretamente. Então eu tenho que entender que o Deus a quem eu estou clamando é um Deus de paz. E é um Deus que, além de ser de paz, tem planos e projetos de paz sobre as nossas vidas. Por isso precisamos entender três coisas. Primeiro, que se os pensamentos deles são de paz ao nosso respeito, se os projetos deles são projetos de vitória, se os planos deles são plano que vai dar ao sucesso, como a gente diz nos dias atuais, esses planos passam por caminhos bons. Mas como é que é caminho bom? Se ele está levando cativo para uma nação que é ímpia. Como é que é caminho bom se ele está me levando para uma nação que é ímpia, que é idólatra e que faz todo tipo de perversidade? Deus sabe como fazer os seus filhos entrarem na disciplina, na correção. Ele sabe a medida certa da surra. Ele sabe a medida certa do castigo. Ele sabe a medida certa que precisamos ficar no cantinho de castigo. Ele sabe a medida certa. Se ele está colocando Israel na Babilônia, é porque ele sabe que esse período vai fazer Israel prosperar. Esse é o caminho bom. A palavra de Deus diz que os bons pais castigam aos filhos que amam. E a palavra de Deus diz que Deus é um bom pai e que Ele quer corrigir-nos, quer nos colocar no caminho certo. E se Ele percebe que a gente não quer ir para o caminho certo, Ele cria outros caminhos e nos coloca no caminho certo. Precisamos entender que este caminho que Ele nos colocou são caminhos de paz, são caminhos bons, por isso podemos continuar, por isso podemos avançar. A nação de Israel, fugindo do Egito, de Faraó e do Egito, muita gente dizia que tinha outros caminhos para chegar àquele lugar, mas chegou um momento que só tinha uma saída: recuar ou nadar, e não dava para nadar aquele mar. Deus sabe os caminhos certos. Pode parecer loucura, pode ser caminho de tortura. Estava brincando ontem com o pastor Vilmar Couto. A gente precisa acreditar que o que Tiago escreveu é que nós devemos regozijar nas aflições que nos alcançam,
Porque se é a aflição que nos alcançou, foi Deus que permitiu, e Deus permitiu porque Ele quer fazer essa aflição nos colocar no caminho certo. Portanto, os caminhos do Senhor são bons, porque Ele é um Deus de paz, e os seus pensamentos são de paz. Segunda lição que precisamos entender sobre os pensamentos de paz que o Senhor tem para as nossas vidas, que além de ser o caminho certo a seguir, a caminhada vai ser boa. Porque muita gente pode dizer, o caminho é duro, é um caminho bom, mas é pesado, eu não vou. Mas se Deus está dizendo que os pensamentos dele são de paz, o processo também será de paz. Eu posso passar por luta e passar lutando e em paz. Eu posso passar por provações, por privações, por dores, mas eu tenho a certeza que nesses momentos, nessas situações, eu também posso gozar de paz. Nessas situações eu posso levantar as minhas mãos e dar glória a Deus, cumprindo-se o que Tiago escreveu na sua carta: alegrei-vos quando disser que a tribulação chegou nas vossas vidas. Portanto, o processo também é bom. Tem muita gente que fala: eu não gosto de lutar. Mas é impressionante como a gente gosta de vencer. Para gostar de vencer, vai ter que aprender a gostar de lutar. Deus já nos deu as armas da nossa guerra. Deus já nos apresentou escudos de proteção. Deus já nos deu instrumentos de alegria no meio da privação e provação. Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias para que eu possa passar pela prova dando glória a Deus. Porque os pensamentos dele sobre nós são pensamentos de paz. Se ele está mandando passar por esse caminho, passe dando glória a Deus. Se ele diz que é para lutar, lute com a certeza da vitória. Se ele diz que é para passar pelo mar, passe pelo mar. Ele vai se abrir, ele vai fazer alguma coisa. A certeza é, você vai chegar do outro lado. Se ele mandou passar pela fornalha, passe pela fornalha. Pode até queimar todo, mas ele vai dar um jeito de dar vida outra vez e glorificar o seu nome nas nossas vidas. O processo em que ele nos coloca pode ser um processo bom. Pode até ser doloroso para a carne, mas para a carne toda a ação de santificação é dolorosa. Portanto, os caminhos do Senhor são bons. E a caminhada também é boa. Olha, vocês vão passar 70 anos na Babilônia. Cresçam na Babilônia. Versículo 6: multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Ou seja, é aquela certeza de que é para multiplicar, que Deus vai abrir as portas. Eu estou escravo, vai nascer escravos, mas em algum momento vai ter liberdade. Terceira lição que eu aprendo com os pensamentos de paz é que se o caminho é bom, o destino é bom, a certeza é de vitória. Só 2 entenderam. Nós somos mais do que vitoriosos. Se Deus diz, é para passar 70 anos, passa 70 anos dando glória a Deus. Porque era isso que Deus esperava da nação de Israel. Ele sabia que 5 anos não eram suficientes para santificar Israel.
Ele sabia que 59 anos, 69 anos não seriam suficientes para santificar Israel. E a história mostrou que 70 anos também não foram. Porque vou começar a voltar e eles esqueceram de Deus. E quando começaram a lembrar, lembraram de forma relaxada. Só depois é que a palavra tornou a ter vida entre eles. Só depois é que eles receberam a mensagem do Senhor e voltaram seus corações para o Senhor. Portanto, sabendo que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor sobre eu e você são pensamentos de paz, vamos descansar, irmãos. É lutar descansado. Quer melhor coisa? Lutar alegre. Lutar cantando, lutar de joelhos, lutar em pé, lutar, se for possível, até deitado, mas lutar com alegria, lutar querendo a luta, porque temos a certeza da vitória. A pergunta é: e a tal da aplicação escatológica que eu disse na introdução? Deus, Ele desistiu desse negócio de dar tempo. Olha, não serão 70 anos mais não. Jesus diz: olha, vocês vão ficar aqui. Eu vou para o Pai. Eu vou mandar outro, o Consolador. Mas vocês vão ficar aqui. Eu já pedi ao Pai: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Eu já pedi ao Pai que dê a eles unidade, porque é a unidade que faz com que as pessoas lá percebam a nossa força, o nosso poder. Eu já pedi que o Pai desse todas as ferramentas que vocês precisam. Então Ele falou: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será batizado, quem não crer será condenado. Ou seja, ide, continuai na terra, continuai nesse mundo perverso, continuai nesse mundo já condenado, continuai nesse mundo, mas multiplicai-vos, cresçam, façam o meu reino crescer, arrebatem as almas do inferno e coloquem no meu reino. Cresçam, prosperem, habite, ore até pela paz das nações onde vocês estiverem, mas cresçam, prosperem. Eu sei que vocês querem o arrebatamento o mais rápido possível. Eu sei que o arrebatamento é o acontecimento maior de vocês. Mas até lá, cresçam, prosperem. Cresçam, prosperem, cresçam, prosperem, cresçam, prosperem, cresçam, prosperem, cresçam, prosperem. Esse é o caminho que o Deus de paz trilhou para nós. Esta é a ordem que Ele nos deu. Este é o mandamento: cresça e prospere. Pode dizer que o Jesus não virá porque está tardando, já se passaram mais de 2000 anos, mas Ele virá. Ele não disse data, Ele não disse hora, mas Ele disse: eu voltarei a vós, estejais pronto para o grande acontecimento, para aquele dia maravilhoso. Porque os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. O mundo é mau. As lutas podem ser más. Mas o que Deus coloca para a gente trilhar são caminhos bons. As lutas que Deus permite a gente lutar são lutas boas. É impressionante que o ser humano, a impressão que eu tenho é que é a única raça no mundo que não quer crescer, que não quer avançar.
Porque se a gente for olhar as águias, você olha a águia, uma das aves que voa mais longe, mais alto, enxerga longe. Mas o processo para ele chegar até lá, nas alturas, passa por testes dolorosos, passa por privações terríveis. E chega a uma altura que se ou ele morre ou ele se renova. Então ele tem que trocar as suas penas, ele tem que tirar as suas garras, e aquilo dói. Nos nossos corpos, se a gente tirar um fio de cabelo, dói. Mas isso aqui não é nada ao que nós precisamos tirar quando aceitamos a Jesus. Pode doer, pode fazer sofrer, pode deixar dias de febre, mas é isso que vai nos fazer prosperar e voar nas alturas. Os pensamentos de paz do Senhor são pensamentos de paz, porque Ele quer, Ele sabe, Ele pode nos fazer mais do que vencedores. Jesus sabe, Ele sabe o seu limite e o meu limite. Ele não trabalha em massa, Ele trabalha individual. Ele sabe o que cada um precisa para avançar. Ele sabe a dor que cada um precisa provar, para ele ter a certeza de que o Deus de pensamentos de paz sobre ele está com ele. Portanto, descanse no Senhor. Essa luta, essa angústia, esse cativeiro, até podemos dizer assim, são meios de Deus nos colocar nas alturas. Para encerrar, quero lembrar de Jó. O que Jó precisava? Já era temente a Deus, já servia a Deus, já tinha uma certa comunhão com Deus, de tal forma que a riqueza que ele tinha já estava demonstrada, já estava provada, que não era interessante para ele a não ser a sua fidelidade para Deus, porque ele sempre fazia sacrifícios generosos para os seus filhos obterem o perdão de Deus. Mas Deus ainda viu que ainda faltava uma coisinha em Jó, e que talvez seja isso que falte em nós. Por isso continuamos na luta. Jó ainda precisava ver Deus. Nós precisamos ainda enxergar Deus. E Deus sabe o que a gente precisa passar até enxergar Deus. Para Jó foi aquela luta toda que eu acho que ninguém vai mais sofrer depois de Cristo. Foi a luta mais terrível que o ser humano passou. Mas ele venceu. Ele suportou. A luta de Jó, nossa, pode ser nem 1%, mas pode ser o suficiente de fazer a gente querer desistir. Pode ser o suficiente para a gente questionar Deus. Pode ser o suficiente para a gente brigar com Deus. Pode ser o suficiente para a gente contender com Deus. Mas Deus tem planos de paz ao nosso respeito. Deus quer a paz às nossas vidas. E Jesus, está escrito sobre Jesus, Ele é o príncipe da paz. E Jesus diz: a paz que eu dou, o mundo não pode dar. Vocês podem passar por tribulações, mas vão passar com paz, porque o Deus de paz está com vocês. O Deus de paz está com vocês. O Deus de paz anda com vocês. Por isso, regozije-se no Senhor, tranquilize-se no Senhor, descanse no Senhor e continue na batalha, continue na luta, continue vencendo as lutas que o Senhor propôs para você. Em nome de Jesus, fique em pé. Que essa palavra possa acrescentar em sua vida fé, graça e poder. É a palavra de Deus, não é minha palavra. O caminho dele é caminho de paz. A gente só não trilha caminho de paz se a gente fugir da presença de Deus. Mas se temos a certeza que Deus está no controle, que Deus está no negócio,
que Deus está no comando, se nós temos a certeza, então vamos descansar no Senhor. Talvez o que eu e você precise é reclamar, parar de reclamar. Não é nem reclamar menos, porque diante de Deus nenhuma reclamação é válida. É parar de reclamar, é parar de murmurar, é parar de questionar, é parar de até profetizar em nome de Deus, querendo a vitória logo. Porque a vitória virá, mas virá no tempo de Deus, para que faça a gente crescer nesta terra. Portanto, descanse no Senhor e acalme o seu coração. Jesus não disse que dia virá, Ele pode voltar daqui a um segundo, e é o nosso desejo, mas Ele virá, e quando Ele virá, estejamos prontos, preparados para viver a vida eterna com Ele, porque é esse o plano de Deus, que a gente viva eternamente com Ele. Olhando aqui, creio que todos são salvos. Mas se você que está assistindo pela internet e quer aceitar a esse Deus de paz, esse Deus de paz tem planos de paz para você. Esse Deus de paz tem caminhos bons para vocês. Esse Deus de paz quer ser seu amigo. Esse Deus de paz quer ser seu companheiro. Esse Deus de paz quer fazer que você passe pela caminhada em paz e chegue no destino em paz. Portanto, aceita Jesus se ainda não for. Aceita este convite de se agregar a Ele. Mas é difícil passar, é difícil deixar as coisas. Eu sei que é difícil, mas o Deus de paz está propondo, então aceite, porque Ele tem a certeza, Ele vai te dar a vitória. A seu tempo, o nome de Deus será glorificado na sua vida. Portanto, aceite a Jesus, aceite a proposta de andar em um Deus que tem caminhos, planos e pensamentos de paz ao nosso respeito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua casa, em Tua presença, e diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos descansar em Ti. Queremos nos alegrar diante de Ti, queremos regozijar diante de Ti, mesmo que muitos aqui estejam em doenças, em tribulações, em dificuldades, em problemas, nós sabemos que o Senhor tem a chave da vitória, nós sabemos que o Teu poder é poder curador, nós sabemos que o Senhor resolve qualquer problema. Nós sabemos que a solução das nossas vidas estão nas Tuas mãos. E nós sabemos que ao Seu tempo nós receberemos a vitória. Portanto, Deus, ajuda-nos a cumprir a Sua expectativa de descansarmos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos na Tua presença. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome em meio à batalha. Ajuda-nos a honrar o Teu nome em meio às dificuldades. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Porque se o Senhor nos ajudar, nós seremos livres. E nós teremos vida, e vida com abundância. Nós dependemos de Ti, Senhor, até para voltar para trás e reconhecer os nossos erros. Nós dependemos de Ti até para reconhecer que fugimos dos Teus caminhos, até reconhecer que os nossos pensamentos são egoístas e que os Teus pensamentos são pensamentos de bênção, são pensamentos de paz. Nós precisamos de Ti, e nesse momento, meu Deus, eu peço que a Tua palavra entre em cada coração, que a Tua palavra balance a alma do meu irmão, que a Tua palavra fortaleça em cada vida, e que a Tua palavra produza fruto de vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, descansa no Senhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus de paz, e estamos nele, e na paz dele somos mais do que vitoriosos, somos livres em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.